Olá, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra gente falar um pouquinho da segunda etapa da rotina coreana. Então hoje eu vou falar tudo sobre esfoliante. Bem, a função do esfoliante é remover as células mortas. A gente sempre ouve falar de células mortas, mas o que são essas células mortas, né? A nossa pele, ela tem várias camadas, como vocês podem ver, né, aqui nessa lâmina que eu vou colocar, que eu coloquei. Ela tem várias camadas. A primeira camada é o extrato córneo. No extrato córneo você tem células mortas e células que já liberaram queratina. Então na superfície da pele você tem ali uma camada de queratina morta, solta, né? Queratina proteína solta. E a principal função do esfoliante é justamente agir nessa camada de queratina solta e nos corneócitos, né, que estão ali. Remoção dessa camada mais externa facilita que os produtos penetrem até camadas mais profundas, que são as camadas onde a gente tem os melanócitos, né, que são responsáveis pela produção de melanina, o que ajuda a eliminar as manchas. Quando você tem ativos que agem ali, você precisa que o ativo chegue até a camada ali dos melanócitos, tá? Eles ficam ali no extrato basal, né? E quando a gente está falando de produtos que aumentam a produção de colágeno, a gente precisa até que os produtos cheguem até a derme, que é a camada onde tem a nossa camada de sustentação da pele, as fibras de colágeno ali alinhadas. Então, a esfoliação é muito importante para que todos os outros passos da rotina sejam muito eficientes, tá? Vou falar de tipos de esfoliação, né? A gente sabe que tem vários tipos, principalmente ácidos, esfoliação mecânica, né? Física. A gente tem também outros produtos, né? A gente tem vários tipos de produtos esfoliantes, desde sérums, pads, peeling gel. A gente tem as enzimas também que são utilizadas como esfoliante. Então eu vou falar um pouquinho de cada coisa aqui, tá? Vou explicar mais ou menos como funciona cada um desses tipos de esfoliante. Vamos começar sobre a esfoliação física mecânica. Geralmente a esfoliação física se dá com aqueles produtos, né, que tem grãos. E esses grãos você passa no rosto, no movimento circular, e você vai arranhando a superfície e removendo, né, o que tem ali, o excesso ali de queratina, você remove. Tem algumas coisas que são boas em relação ao esfoliante físico, que é que ele remove coisas, né, que estão em cima da pele, como por exemplo, quando você tem aqueles cravinhos e tudo mais, você usa o esfoliante físico, ele tem aquela textura mais grossa, ele acaba removendo o que está ali para fora da pele. Mas a parte ruim é que ele pode acabar machucando a pele, ele pode arranhar, né, fazer micro arranhuras na pele. Quem tem a pele com acne e tem algum tipo de lesão na pele não deve usar, porque essas ranhuras na acne, elas podem provocar um aumento da lesão, né, uma irritação maior. E, além disso, ela não faz uma esfoliação uniforme, né, por toda a pele, porque é uma coisa bem macro, então você não esfolia assim aquela substância mais fina que tem ali. Como esfoliante físico, a gente tem aqueles que têm açúcar, alguns têm polímeros, né? Então os polímeros eles estão sendo meio que banidos devido a algumas situações de serem agentes poluentes, né? Que eles vão na água, acabam poluindo todos os mares, os rios com aquele plástico. Então eles estão meio que sendo trocados aí por coisas naturais, como casca de algumas oleaginosas, de algumas frutas que são grossinhas, né, que acabam sendo abrasivas, e como açúcar, né, coisas como açúcar. Então, sobre esfoliante físico é isso, algumas pessoas gostam, eu não sou muito fã, tá? Agora eu vou falar um pouco das enzimas. As enzimas, elas são geralmente enzimas proteolíticas. O que elas são, né? Elas são substâncias químicas que quebram uma proteína. Essa camada de queratina em cima da nossa pele, ela é basicamente formada por proteína, a queratina. Então essas enzimas, elas agem justamente nessa queratina, tá? As principais enzimas que a gente encontra em produtos são a papaina, a bromelaína e o extrato de abóbora, que ainda não tem um nome a proteína deles, mas eles já sabem que tem uma proteína, que tem uma enzima ali que degrada a proteína. Então, geralmente, você também pode encontrar com o nome de Carica Papaya Extract, que é o extrato de mamão, né? Você encontra uma quantidade grande de papaina no extrato de mamão, então muitas vezes essa enzima vem de uma forma natural. A bromelaína é uma enzima do abacaxi.
E tem também uma enzima do kiwi, né, que é a actinidina. Então, vocês encontram essas enzimas em várias formulações. Por exemplo, tem aqueles pós enzimáticos de peeling que você dissolve em água e usa para esfoliar e lavar o rosto. Eles contêm enzimas. Tem também nos peeling gels, tá? Que são os géis de esfoliação. Eu vou até... Tá, esse aqui. Ele contém enzimas ou ácidos que vão soltar essa camada de queratina. Muita gente que vê o peeling gel, ele é só um gel, quando você esfrega, ele começa a formar bolinhas. Muita gente acha que esses gruminhos... Deixa eu ver se ele já tá formando. Esses gruminhos, não sei se vocês estão conseguindo ver. Esses gruminhos, muita gente acha que isso é pele, mas não é, na verdade é o próprio produto. A quantidade de queratina que ele remove é basicamente invisível ao olho nu, então não teria como formar esses gruminhos, tá? Isso é o próprio produto, mas ele remove essa queratina externa. Junto com esse movimento circular, você realiza também uma microabrasão na pele, né? Então, toda a queratina que a enzima ou que o ácido do produto soltou, você acaba removendo ali da pele de forma bem gentil. O peeling gel é um dos produtos, tá, esfoliantes mais gentis que você consegue encontrar no mercado. Vou falar agora um pouquinho dos ácidos, tem bastante coisa para falar. Vou falar primeiro dos AHAs, né, que são os alfa-hidroxiácidos. Eles têm, são vários tipos, tá, os principais sendo ácido glicólico e ácido lático. Eles geralmente são utilizados em vários produtos como serums, líquidos, pads esfoliantes, são utilizados também em peeling gel. São utilizados em peeling suave, são utilizados em cremes. Então você encontra várias formulações, tá, com os AHAs, que são os ácidos hidroxiácidos, alfa-hidroxiácidos. Então você encontra principalmente ácido glicólico e lático nessas formulações. Você também encontra o ácido cítrico. O ácido cítrico, ele também age um pouco como um BHA. Então você encontra ele também em muitos cremes, em muitos produtos, né, em tônicos também você encontra esses ácidos tônicos esfoliantes, tá se tornando uma coisa bem comum. Os alfa-hidroxiácidos, eles funcionam soltando algumas ligações dos corneócitos. Eles vão soltando as ligações de cálcio entre os corneócitos e isso acaba levantando e soltando, provocando uma descamação e removendo ali as células mortas. Então, esses ácidos, eles também têm outras funções. Por exemplo, o ácido glicólico e o ácido lático já foi demonstrado que ele ajuda na produção de colágeno conforme ele penetra, né, na pele. Ele estimula fibroblasto, ele inibe a formação de melanina, tá? Ele tem uma função sobre a tirosinase lá nos melanócitos. Então ele dá uma inibição ali na formação de melanina, isso ajuda muito para quem tem manchas. Então o ácido glicólico e o lático principalmente são muito bons nesse sentido. Então ele acaba agindo como anti-idade, melhora rugas, melhora a textura da pele, refina a textura da pele e também age tratando as manchas. Bem, alguns, como por exemplo o ácido glicólico, ele tem uma molécula menor, então ele penetra muito mais rapidamente na pele e mais profundamente. Isso é bom e é ruim, porque ao mesmo tempo que ele age muito bem, ele também pode dar muita irritação. Para que esses ácidos funcionem bem, é importante também que a gente lembre de pH, tá? A faixa de pH dos alfa-hidroxiácidos é algo entre 3 e 5, tá? Então é importante manter o ambiente mais ácido, num pH mais ácido, para que eles possam funcionar bem. A parte ruim, né, dos alfa-hidroxiácidos é que eles aumentam a fotossensibilidade, então tem que ter muito cuidado com o uso do protetor solar depois, porque não adianta você usar um produto para ajudar a sua pele e ele torna a sua pele mais fotossensível e você depois, se você não se cuidar contra o sol, contra os danos da luz, você pode acabar aumentando o dano, né? Então tem que ter muito cuidado aí nesse uso dos produtos e do protetor solar. Vou falar agora um pouquinho sobre os PAHs, né? Que são uma outra forma de hidroxiácidos, tá? Eles são os principais, né? São os gluconolactona e lactobionic acid, tá? Esses dois são os PAHs mais usados assim, em cosméticos. Eles têm uns prós em relação aos alfa-hidroxiácidos, tá? Eles são
muito mais suaves na pele, eles esfoliam também, eles removem essa queratina e as células mortas, mas eles também são muito mais suaves, que as moléculas são maiores. Vou botar aqui uma imagem para mostrar para vocês. Como vocês podem ver, a gluconolactona e o ácido lactobiônico, eles têm uma molécula muito maior. Isso permite que eles penetrem na pele mais devagar, causando menos irritação. E eles também não fazem a pele se tornar fotossensível, tá? Eles não são fotossensibilizantes. Então, além de ajudar em todas as questões que o alfa-hidroxiácidos ajudam, ele também tem essa vantagem de não tornar a pele fotossensibilizada. Além disso, vou botar uma outra imagem aqui, que é um gráfico mostrando, né, o poder de atração de água. Além de tudo isso, ele ainda é um componente que ajuda a hidratar a pele, porque ele tem um poder de puxar água, tá? É um ingrediente higroscópico. Então ele tem essa capacidade de puxar água para a pele, então isso é muito bom, vai tornar a pele mais hidratada, vai melhorar coisas como linhas, a textura, vai melhorar o volume da pele. Então, sim, é um ingrediente mais ou menos novo, relativamente novo, mas é um ingrediente que é muito interessante, que eu pretendo, inclusive, colocar na minha próxima rotina, tá? Já tem vários produtos, vou colocar aqui a imagem de alguns produtos, tá? Essas são algumas indicações. Ou o Peeling Pad da Misha, são produtos que eu tô interessada com o PAJ, né? Porque além disso tudo, eles ainda são ricos também em antioxidantes. Então, assim, um produto muito bom pra ter na pele, principalmente quem tem pele sensível. É uma opção muito interessante para quem não consegue usar ácidos fortes, que é o meu caso. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre formulações de ácidos, tá? De concentração. O ácido, ele pode ser apresentado em várias formulações, várias concentrações. Geralmente, para uma pele sensível, algo em torno de 3% a 5% é bom, tá? Você tem os resultados, tem um resultado bom, mas você não irrita tanto a pele. Já formulações acima disso também tem bom resultado, mas tem o risco de você irritar um pouco a pele. Isso, quanto de concentração de ácido a minha pele precisa, isso é algo que só você vai saber com o teste, tá? Se você tem uma pele muito sensível, começa devagar. Se a tua pele não é tão sensível assim, algo entre 7%, 8%, 10%, pode ser bom, né? Pode funcionar bem e não te dar uma irritação. Já coisas mais fortes, 15%, 20%, 30%, já é uma formulação mais considerada para um tratamento único, né? Que seria aquela coisa de você fazer um peeling e depois dar um tempo para a pele. Não é uma coisa de uso, você usar continuamente, né? Usar vários dias na semana e tudo mais. Então é sempre bom quando você começar a usar um ácido, você começar devagar, tá? Não usar todo dia, não usar sempre, não usar uma quantidade muito grande, porque se você aplica, por exemplo, 2 camadas de ácido, você vai ter uma esfoliação muito maior do que uma camada, né? Então, também ter cuidado na quantidade do produto, né, que você vai usar no começo, para ir sentindo o quanto a sua pele tolera, tá? Isso que eu posso dizer em relação à concentração. Vai ter sempre uma variação de uma pele para outra, tá? O pH também é muito importante, quanto mais ácido acaba sendo mais esfoliante, pode ser também mais forte, mais irritante. Então, sempre essa atenção, né, com o pH do produto, quanto o produto é forte como ácido, e ter esse cuidado de começar sempre devagar, com pequenas quantidades e espaçado. Bem, sobre concentração é isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre produtos com BAJ, tá? Agora vamos falar dos beta-hidroxiácidos. Uma coisa que eu acabei descobrindo enquanto eu fazia esse vídeo, pesquisava, né, um material para fazer o vídeo, foi que, na verdade, o ácido salicílico não é um BAJ, tá? Então, os BAJ são outros ácidos e a indústria usa o nome BAJ para falar do ácido salicílico dos seus derivados. Então, eu vou falar do BAJ como se fosse o ácido salicílico e seus derivados, certo? Porque não adianta eu vir com uma curiosidade assim que não condiz com a realidade, né? A indústria chama assim, as pessoas chamam assim, então a gente vai continuar chamando assim, porque não adianta falar também que não é, porque
Vou chamar de Q então. Então, falando um pouquinho de ácido salicílico, né, a diferença, né, o que é o ácido salicílico e os seus derivados são os salicilatos, né, geralmente você encontra em produtos betaine salicilate, tá, e também o LHA, que é um derivado, tá, do ácido salicílico. O BHA, né, ele tem a função dele é um pouco diferente do alfa-hidroxiácido. Na verdade, ele é uma molécula lipossolúvel, então ele tem uma afinidade maior com a pele. Ele tem uma função queratolítica, ele, ao invés dele soltar as ligações entre os corneócitos, ele quebra a queratina. Então, ele tem essa função de quebrar a queratina, ele também é lipossolúvel, então ele entra também nos poros e age ali também lidando ali com o conteúdo desses poros, tá? Então, ele age como anti-inflamatório também e bactericida. Então, devido a essa questão toda dele penetrar nos poros, ele é mais indicado para o uso em blackheads, né, que são os cravinhos, limpar filamentos sebáceos, são geralmente essas bolinhas que a gente tem no nariz, né, no queixo, e também para os whiteheads, que são aqueles cravinhos que são com medão fechado. Tá? Então, o ácido salicílico ele é mais interessante no uso para essas coisas. Uma coisa interessante sobre o ácido salicílico é que ele não é fotossensibilizante também. Na verdade, ele demonstrou ser fotoprotetor. A molécula de ácido salicílico, ela apresentou uma capacidade de filtrar a luz. Tá? Ele não é como o protetor solar que absorve a luz. Na verdade, ele filtrou a luz e impede um pouco dos danos. Então, é um produto que é ok de usar durante o dia, tá? Apesar de ser um ácido. Importante saber também sobre pH, tá? Não é tão problemático quanto o AHA ou quanto a vitamina C, por exemplo. Mas o BHA, ele funciona aí entre um pH 3 e 6,5. Só não é indicado usar um pH neutro alcalino, tá? O produto com pH neutro alcalino não vai apresentar tanto um efeito, né, certo do BHA. Talvez tenha aí um poder anti-inflamatório bactericida, mas o poder esfoliante vai acabar ficando ali com uma função comprometida. Falar um pouco também da diversidade de formulações, né? O que é isso? A gente tem todo tipo de formulação, a gente tem esfoliantes de tudo quanto é tipo. Você tem uns que misturam vários tipos de ácido, você tem os peeling gels, você tem os que são à base de enzima com ácido 1-EJ puro ou BHA, somente o BHA. Então você tem várias formulações e vários tipos de produto, vários tipos de aplicação, tá? Eu vou botar aqui uma imagem com os produtos. Dependendo do tipo de produto você vai usar num momento diferente, mas geralmente você usa eles depois da limpeza. A maioria, até o sérum, tá, gente? Geralmente os sérums com ácido, eles são usados logo depois da limpeza. Se você tiver um tônico não hidratante, um tônico só para regular o pH, um tônico bem líquido, um tônico com um pouquinho de ácido, alguma coisa assim, você usa ele antes do seu sérum com ácido ou do seu pad esfoliante com ácido, mas no geral você usa o ácido logo após a limpeza para que você tenha essa esfoliação. E também o ácido, ele geralmente precisa de um tempo de espera, um tempo para ele agir antes de você continuar com a rotina, tá? Então é sempre importante você observar o que tem naquele produto, qual é a função dele, como ele deve agir, né? Se é um ácido que você deve aplicar na pele limpa e tudo mais, você tem que ler o modo de uso do produto antes de colocar ele na sua rotina, isso é muito importante. Algumas pessoas acham que a rotina coreana tem uma ordem certinha, tá? A ordem sempre vai depender do tipo de produto, tá? Do pH, da tua função, do que você espera daquele produto. Então isso é muito importante você avaliar como você vai usar aquele produto e não tipo, o nome dele é assim, se eu tenho que usar em tal etapa. O nome do produto é tal, eu vou usar em tal etapa. Não é bem assim, tá? Então tem sempre que avaliar como que aquele produto é para ser usado também. Por exemplo, se eu for usar um creme hidratante com ácido, você vai deixar ele para usar depois do seu tratamento, porque aquele creme hidratante, a função dele, a formulação dele é feita para ser usado depois. Inclusive, vocês vão achar ali na embalagem o fabricante indicando para usar depois do seu sérum, depois do seu tratamento,
tá? Porque ele vem numa formulação de creme. Então ele é próprio para ser usado depois. Já se você tá falando de um produto aquoso, um pé esfoliante que você vai passar no rosto, então você vai usar ele antes, porque você, depois de usar seus tratamentos, você não vai vir com um produto pra passar no rosto, né, pra esfregar e tirar o que você já usou. Então é sempre, não tem como eu falar uma coisa tipo, eu não vou falar, tem que ser dessa forma ou é exatamente dessa forma, porque tudo tem as suas exceções, né? Toda regra tem sua exceção e isso não vai mudar quando a gente tá falando de skincare. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha dado pra entender muito bem, assim, a diferença, né, dos principais produtos, né, como eles agem mais ou menos. Eu tentei não ser muito técnica pra evitar ficar confuso, eu tentei falar só as informações que são pertinentes pro uso, né, no dia a dia, do que a gente vai encontrar mesmo nos produtos nas prateleiras, tá? Vou deixar aqui embaixo os links de alguns estudos que eu usei pra ler sobre, né, ver uma forma mais certa de falar sobre esses ativos para vocês. Então eu usei alguns estudos, eu li alguns estudos antes de falar com vocês sobre esse assunto. Eu vou deixar os links aqui embaixo, tá? Também vou deixar o link dos produtos, tá? Das indicações de produtos. Nem todos esses produtos eu usei, mas são produtos que geralmente eu leio sobre, eu leio reviews, eu vejo os ingredientes e eu vejo que são produtos interessantes, né? Pra colocar na rotina. Alguns eu vou comprar, outros talvez não, porque não dá, eu só tenho o rosto, não dá pra usar 10 produtos pra mesma função, né? Então, é isso, vou deixar aqui embaixo pra vocês a indicação desses produtos, essa imagem, tá? E os nomes também dos produtos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ver vocês também no próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre essência, tá? Vou falar sobre First Essence e essências. Então, fica ligado. Próximo vídeo vai ser sobre isso. Bem, é isso, gente. Tchau!